luta, corpo em ação, mente e espírito em conexão. Steve Jobs me guia, luz no olhar, a arte marcial vem me transformar. Qigong respira o fluxo a sentir, meditação dança o ser a fluir. Consciência desperta em cada passo, autodefesa é o meu laço. Na vida o conflito quer me provar, mas o equilíbrio vou encontrar. Prática constante, verdade a brotar, um guerreiro inteligente. Olá a todos, bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai navegar por um território um tanto quanto inusitado. A intersecção entre artes marciais e a vida cotidiana. Uau, que interessante, eu confesso que fiquei curiosa. Pode parecer estranho, mas acreditem, tem tudo a ver. Eu estava lendo Guerreiro Inteligente, do Steve Jobs, e me surpreendi com a forma como ele usa os princípios das artes marciais para lidar com situações estressantes, conflitos e até mesmo para tomar decisões difíceis. E não é sobre sair por aí dando golpes de karatê nos seus problemas. Acho que já entendi por onde você vai. É sobre usar a filosofia das artes marciais para ter mais controle e foco, inteligência emocional, certo? Na mosca. O livro já começa com um conceito intrigante. Aliás, temos dois corpos. O físico, que está aqui agora, e o corpo de atenção, que vive passeando entre devaneios e ansiedades. Nossa, é verdade. Quantas vezes a gente se pega viajando no mundo da lua, totalmente desligados do que está acontecendo ao redor? É o tal corpo de atenção aprontando das suas. Pois é. E o livro argumenta que as artes marciais, especialmente práticas como meditação e Qigong, que, a propósito, é uma técnica chinesa milenar que trabalha energia vital, através de movimentos, respiração e meditação. Treinam você para trazer esses dois corpos para o mesmo lugar, momento presente. E isso leva a uma maior presença e calma para lidar com o estresse. Imagine só, menos corpo de atenção perambulando por aí, mais foco e controle para você. Parece que esse livro tem insights poderosos, mas como exatamente essa presença e o controle se traduzem em técnicas práticas para os desafios do dia a dia? Ótima pergunta. O Jones fala bastante sobre a importância dos sentidos, mas não apenas no sentido de ver, ouvir, sentir. É sobre realmente perceber o ambiente ao seu redor, usando todos os seus sentidos. Especialmente a audição e o tato. É como se você estivesse sintonizando um radar interno, super apurado. Entendi. Desenvolver essa percepção aguçada te ajuda a captar sinais sutis do ambiente e das pessoas ao seu redor, o que pode ser crucial para evitar problemas ou tomar decisões mais assertivas, certo? Exatamente. Uma mudança no tom de voz, o som de passo se aproximando. Detalhes que muitas vezes passam despercebidos no nosso dia a dia corrido, mas que podem fazer toda a diferença. É como se a gente estivesse constantemente recebendo informações do mundo ao nosso redor, mas sem prestar atenção de verdade. E esse livro nos ensina a sintonizar esse radar interno e usar essas informações a nosso favor. Fascinante. E sabe o que é mais legal? O livro vai além dos movimentos físicos de autodefesa, explorando estratégias como a estratégia da distância e a estratégia da pressão, que podem ser aplicadas em diversas áreas da vida. Estratégia da distância e estratégia da pressão. Fiquei curiosa. Poderia explicar melhor esses conceitos? Claro, a estratégia da distância envolve reconhecer o espaço entre você e uma ameaça em potencial e usar esse espaço a seu favor. Por exemplo, se você está se sentindo pressionado por alguém, em vez de entrar em confronto direto, você pode usar a distância física ou emocional para se proteger. Se afastar um pouco, respirar fundo, sair da situação por um momento. Faz sentido. É como se você estivesse criando um espaço para pensar, respirar e elaborar uma resposta mais estratégica, em vez de reagir impulsivamente, né? Isso mesmo. E a estratégia da pressão é sobre sentir o momento certo, para agir ou recuar, como um jogador de pôquer que sabe a hora de blefar, de aumentar a aposta ou de simplesmente sair da rodada. Interessante. Então, não se trata apenas de evitar o confronto a todo custo, mas de saber usar a pressão a seu favor, como um mestre de jiu-jitsu que usa a força do oponente para derrubá-lo, e como isso se aplica em situações que não envolvem um embate físico. Ótima pergunta. Pense em uma negociação, por exemplo. Se você ceder à pressão do outro lado logo de cara, pode acabar em desvantagem. Mas se você souber usar a estratégia da pressão, pode conduzir a negociação de forma mais estratégica e sair com um resultado melhor. Entendi. É sobre ter inteligência emocional, para reconhecer a pressão e usá-la a seu favor, e tomar decisões mais assertivas. Exatamente. E o mais legal é que o livro apresenta exemplos práticos de como aplicar esses princípios no dia a dia, em situações que todos nós já vivemos. Que legal! E que tipo de situações ele aborda? Ele descreve, por exemplo, como lidar com vizinhos barulhentos, sem agravar o conflito, usando a estratégia da distância para se proteger da pressão e do estresse da situação. Faz todo sentido. Em vez de sair batendo na porta do vizinho e esgravejando,
Você pode usar a inteligência marcial para lidar com a situação de forma mais pacífica e eficaz. Exatamente. Ele também fala sobre como se proteger de investidas indesejadas, projetando confiança através da postura e da voz, sem precisar partir para agressão física. Interessante. É como usar a linguagem corporal e a comunicação assertiva para estabelecer limites e se proteger, sem precisar recorrer à violência, e ele dá dicas de como fazer isso. Sim, o livro é bem prático nesse sentido, com exemplos e exercícios para você aplicar no seu dia a dia e tem mais. Ele também ensina como se manter seguro ao caminhar sozinho à noite, usando a audição para monitorar o ambiente e escolhendo caminhos bem iluminados. Nossa, isso é muito importante. É como usar a teia perceptiva que falamos antes, para estar mais atento aos perigos e tomar decisões mais seguras. Exatamente. E ele também aborda como lidar com a raiva no trânsito, usando técnicas de respiração para se acalmar e não levar a agressão para o lado pessoal. Afinal, o trânsito é um campo minado para reações impulsivas, né? Verdade. É como se a gente tivesse um ringue de luta. Mas, em vez de socos e chutes, a gente usa buzinas e xingamentos. E o livro nos ensina a sermos guerreiros inteligentes nesse ringue, usando a calma e a inteligência para evitar um nocaute. Perfeito. E para quem sofre com timidez? Ele sugere praticar a presença e a comunicação clara em interações simples do dia a dia, como pedir informação na rua ou fazer um elogio a um colega de trabalho. Que bacana! É como treinar para uma luta. Mas em vez de um oponente, a gente está lutando contra a nossa própria insegurança. E com a prática, a gente vai ganhando mais confiança e desenvoltura para lidar com os desafios da vida. Exatamente. O livro nos convida a enxergar os desafios da vida como batalhas, que exigem estratégia, foco e inteligência. Mas será que basta apenas ler o livro e entender esses conceitos intelectualmente para se tornar um guerreiro inteligente? Acho que não. A gente pode passar anos estudando artes marciais. Mas se nunca colocarmos o que aprendemos em prática, de nada adiantará. É como um lutador que só treina na academia, mas nunca entra no ringue de verdade. É isso aí. E o livro enfatiza a importância da incorporação. Não basta só ler sobre estratégia da distância, você precisa praticar isso na vida real. É como aprender a andar de bicicleta. Você pode ler todos os manuais do mundo, mas só vai realmente aprender quando subir na bike e começar a pedalar. Verdade. E essa incorporação se aplica a qualquer habilidade que a gente queira desenvolver, né? Seja tocar um instrumento musical, aprender um novo idioma, ou até mesmo melhorar a comunicação. Com certeza. A prática constante é a chave para transformar o conhecimento em habilidade e a teoria em ação. É aí que a gente sai do campo das ideias e entra no território da vida real, pronto para enfrentar os desafios, com mais confiança e inteligência. Adorei essa analogia da bicicleta e como o livro sugere que essa prática seja aplicada no dia a dia. Afinal, a gente não pode sair por aí distribuindo golpes de karatê para resolver os nossos problemas, né? Exatamente. E é aí que entra a beleza da coisa. O Johnny nos desafia a enxergar o mundo de outra forma. Reconhecer que as batalhas não se limitam aos confrontos físicos, elas existem em todos os aspectos da vida, no trabalho, nos relacionamentos, nas nossas próprias mentes. Nossa, é verdade. O estresse no trabalho, as dificuldades nos relacionamentos, a luta contra os nossos próprios medos, tudo isso exige a mesma atenção, disciplina e inteligência como um combate físico. E ao desenvolvermos a consciência, a presença e as respostas habilidosas que aprendemos nas artes marciais, podemos navegar por esses desafios com mais confiança e resiliência. É como se a gente estivesse trocando a armadura pesada e desajeitada por uma roupa leve e flexível, que nos permite mover com mais agilidade e inteligência. Que metáfora incrível! Adorei essa ideia de trocar a armadura por uma roupa mais leve e flexível. E confesso que no início eu estava um pouco cética. Mas agora percebo como esses princípios das artes marciais podem ser aplicados por qualquer pessoa que busca se tornar um guerreiro inteligente na própria vida. E o mais interessante é que o livro não se limita a apresentar conceitos abstratos. Ele nos guia passo a passo com exercícios práticos para desenvolvermos essas habilidades. Que legal, que tipo de exercício? Você poderia nos dar alguns exemplos? Claro. Ele ensina, por exemplo, técnicas de respiração para controlar a ansiedade, exercícios de conscientização corporal para melhorar a postura e a presença, e até mesmo estratégias para lidar com o medo e a insegurança. Nossa, que bacana. Exercícios que podem ser incorporados à rotina diária, independentemente da nossa experiência com artes marciais. É como se a gente estivesse levando o treino da academia para a vida real, né? Exatamente. O objetivo é nos tornarmos mais conscientes, mais presentes e mais aptos a lidar com os desafios que a vida nos apresenta. E não se trata apenas de nos defendermos de ameaças externas, mas também de cultivarmos uma força interior que nos permita viver com mais equilíbrio e plenitude. Que proposta inspiradora. E você, o que mais te chamou a atenção nesse livro? Quais foram os insights mais marcantes para você? Olha, uma das coisas que mais me impressionou foi a ênfase na importância da atenção plena. O Jones argumenta que a maioria de nós vive no piloto automático, desconectada do momento presente. E isso nos torna mais vulneráveis ao estresse, à ansiedade e às reações impulsivas. É verdade. A gente fica tão preso aos pensamentos, preocupações,
E planos para o futuro que acaba perdendo a conexão com o aqui e agora. Exatamente. E o livro nos ensina a cultivar essa atenção plena, através de práticas simples, como a meditação e a conscientização corporal. Ao prestarmos atenção à nossa respiração, às sensações do nosso corpo e ao ambiente ao nosso redor, podemos nos libertar do piloto automático e viver com mais consciência e presença. E isso nos torna mais capazes de responder aos desafios da vida, de forma mais eficaz e equilibrada. Com certeza. Outro ponto que me marcou foi a ideia de que a inteligência marcial não se resume à capacidade de se defender fisicamente. Ela envolve também a habilidade de lidar com as emoções, de se comunicar de forma assertiva e de tomar decisões sábias em situações difíceis. Uma visão holística da autodefesa que vai muito além da mera força física. Exatamente. O livro nos mostra que a verdadeira força reside na nossa capacidade de nos conhecermos profundamente, de dominar nossas emoções e de agir com sabedoria e compaixão. E isso nos torna não apenas guerreiros mais eficazes, mas também seres humanos mais completos e realizados. Sem dúvida. E o mais legal é que o livro nos dá ferramentas práticas para cultivarmos essa inteligência marcial no nosso dia a dia, através de exercícios, reflexões e histórias reais. O Jones nos convida a uma jornada de autoconhecimento e transformação. Parece que o guerreiro inteligente é muito mais do que um manual de autodefesa. É um guia para uma vida mais consciente, equilibrada e plena. Com certeza. E o mais legal é que o livro é escrito de forma clara, acessível e envolvente. Mesmo quem não tem nenhuma experiência com artes marciais pode se beneficiar dos seus ensinamentos. Uma leitura recomendada para todos que buscam se tornar guerreiros inteligentes na vida. Concordo plenamente. E para quem ficou curioso para saber mais, vamos nos aprofundar em alguns dos conceitos e exercícios apresentados no livro ao longo deste episódio. Estou ansioso para explorar mais esse território fascinante, onde a arte marcial encontra vida cotidiana. Vamos lá. Agora é o lado mais agressivo da magia. O lado de ataque. Sim, nós somos ao mesmo tempo vítimas e culpados, pois o conflito sempre tem dois lados. Então, quando precisamos nos defender, nos defendemos. Mas quando precisamos atacar, não perdoamos. Aqui no Hora da Magia do Caos. E aí, pessoal, animados para mergulhar de cabeça nesse universo de sabedoria ancestral e descobrir como os princípios das artes marciais podem nos ajudar a viver, com mais coragem, equilíbrio e plenitude. Com certeza. Acho que todos nós temos um guerreiro interior a ser despertado. E este episódio pode ser um excelente ponto de partida para essa jornada. Então, preparem-se para descobrir o guerreiro inteligente que existe dentro de cada um de nós. Vamos nessa. Bom, para começarmos, vamos falar sobre um conceito fundamental, apresentado no livro. A ideia de que temos dois corpos. Dois corpos, isso me intriga. Poderia explicar melhor. Claro, segundo o Jones, além do nosso corpo físico, aquele que podemos ver e tocar, temos também o corpo de atenção. Ele descreve como uma espécie de campo energético que envolve o nosso corpo físico e que é responsável por nossa percepção do mundo ao nosso redor. Interessante. E qual a diferença entre esses dois corpos? Como eles funcionam na prática? O corpo físico está ancorado no momento presente. Ele é regido pelas leis da física e responde aos estímulos do ambiente de forma imediata. Já o corpo de atenção tem a capacidade de se projetar no tempo, tanto para o passado quanto para o futuro. É como se ele pudesse viajar no tempo, através dos nossos pensamentos e emoções. Entendo. Então, enquanto o corpo físico está sempre no aqui e agora, o corpo de atenção pode estar preso ao passado, revivendo experiências traumáticas, ou ansioso pelo futuro, imaginando cenários catastróficos. Exatamente. E essa dissociação entre o corpo físico e o corpo de atenção pode nos tornar mais vulneráveis ao estresse, à ansiedade e às reações impulsivas. Faz sentido. Quando estamos desconectados do momento presente, perdemos a capacidade de responder aos desafios da vida, de forma consciente e equilibrada. E é aí que entram as artes marciais. Segundo Jones, práticas como a meditação e o Qigong nos ajudam a alinhar esses dois corpos, trazendo o corpo de atenção de volta para o momento presente e promovendo uma maior integração entre corpo e mente. E como essas práticas conseguem promover essa integração? Quais os mecanismos envolvidos? A meditação, por exemplo, nos ensina a acalmar a mente, a observar os pensamentos e as emoções sem julgamento, e a cultivar um estado de presença e consciência. Já o Qigong, através de movimentos lentos e coordenados com a respiração, promove um fluxo harmonioso de energia pelo corpo, liberando bloqueios e tensões, e fortalecendo a conexão entre corpo e mente. Interessante. Então, ao trabalharmos a nossa capacidade de concentração, de controle da respiração e de consciência corporal, estamos, na verdade, promovendo a integração entre o corpo físico e o corpo de atenção,
Exatamente. E essa integração nos torna mais fortes, mais resilientes e mais aptos a lidar com os desafios da vida. Mas como isso se traduz em benefícios práticos no nosso dia a dia, eu poderia dar alguns exemplos. Claro. Quando o corpo físico e o corpo de atenção estão alinhados, somos capazes de reagir de forma mais calma e consciente em situações estressantes. Por exemplo, se alguém nos corta no trânsito, em vez de reagir com raiva e impulsividade, podemos respirar fundo, manter a calma e tomar a melhor decisão para a situação. Faz sentido. A integração entre corpo e mente nos dá mais controle sobre as nossas reações e nos permite agir de forma mais inteligente e assertiva, e em outras situações. Em uma reunião de trabalho tensa, por exemplo, em vez de nos deixarmos levar pela ansiedade e pelo medo, podemos usar a nossa respiração para nos acalmar, manter o foco e apresentar as nossas ideias com clareza e confiança. Compreendo. A inteligência marcial nos dá ferramentas para lidar com os desafios da vida, de forma mais eficaz e equilibrada, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal. E no que diz respeito à autodefesa física, como esse conceito se aplica? Na autodefesa física, a integração entre corpo e mente é essencial para que possamos reagir de forma rápida, precisa e eficaz. Em uma situação de perigo, quando o corpo de atenção está presente e focado, somos capazes de perceber os sinais de ameaça com mais clareza, de antecipar os movimentos do agressor e de responder de forma apropriada. E como o livro aborda essa questão da autodefesa física, ele apresenta técnicas específicas de combate. Sim. O livro apresenta algumas técnicas básicas de autodefesa. Mas o foco principal é no desenvolvimento da inteligência marcial, que é a base para qualquer técnica de combate eficaz. O Jones argumenta que de nada adianta aprender uma série de golpes e movimentos se não tivermos a mente calma, o corpo relaxado e a percepção aguçada. Concordo plenamente. A técnica é importante, mas ela só é efetivamente eficaz quando aliada à consciência, à presença e ao controle emocional. Exatamente. E é isso que o livro nos ensina a desenvolver. A capacidade de usar a nossa inteligência marcial para nos defendermos de forma eficaz em qualquer situação, seja ela física ou emocional. Gostei muito dessa abordagem holística da autodefesa. Acho que ela faz muito sentido. E pode ser aplicada por qualquer pessoa, independentemente de sua força física ou experiência com artes marciais. Com certeza. A inteligência marcial é uma habilidade que todos nós podemos desenvolver e que pode nos trazer inúmeros benefícios em todos os aspectos da vida. E como o livro sugere que comecemos a desenvolver essa habilidade? Quais os primeiros passos? O primeiro passo, segundo Jones, é tomar consciência da importância da atenção plena. Precisamos começar a prestar atenção ao momento presente, à nossa respiração, às sensações do nosso corpo e ao ambiente ao nosso redor. Isso nos ajudará a sair do piloto automático e a viver com mais consciência e presença. E que tipo de exercícios podemos fazer para cultivar essa atenção plena? O livro sugere diversos exercícios, como a meditação, a caminhada consciente e a prática da gratidão. A ideia é encontrar atividades que nos ajudem a acalmar a mente, a conectar com o nosso corpo e a apreciar o momento presente. Parece que o livro oferece um caminho prático e acessível para o desenvolvimento da inteligência marcial. Eu estou cada vez mais curioso para conhecer os ensinamentos do Jones. E ainda tem muito mais. Ao longo deste episódio, vamos explorar outros conceitos importantes apresentados no livro, como a estratégia da distância, a estratégia da pressão e a importância dos sentidos na autodefesa. Estou ansioso para continuar essa jornada de descobertas, já que falamos em atenção plena e em aguçar os sentidos. O livro destaca a importância de não apenas ver, mas de realmente perceber o ambiente ao redor, usando todos os sentidos, especialmente a audição e o tato. Você pode nos explicar como isso se conecta à inteligência marcial? Claro, é como se a gente estivesse criando uma teia perceptiva, um radar interno, que nos permite estar mais conscientes do que está acontecendo ao nosso redor. E essa consciência aguçada é fundamental para a inteligência marcial, pois nos permite identificar potenciais ameaças, antecipar problemas e tomar decisões mais inteligentes e seguras. Uma teia perceptiva, que interessante. Então não se trata apenas de olhar com os olhos, mas de ouvir com o corpo inteiro, sentir as vibrações do ambiente e estar presente em cada detalhe. Exatamente. É como se a gente estivesse expandindo a nossa percepção, para além dos 5 sentidos básicos, acessando um nível de consciência mais profundo e intuitivo. Parece que essa teia perceptiva tem muito a ver com a atenção plena que discutimos antes. É como se a gente estivesse treinando a nossa mente para estar mais presente, mais atenta, mais conectada com o mundo ao nosso redor. Com certeza. E o livro nos dá exercícios práticos para desenvolvermos essa teia perceptiva. Por exemplo, ele sugere que a gente preste atenção aos sons sutis ao nosso redor, como o farfalhar das folhas, o canto dos pássaros, o som dos passos de alguém se aproximando. Prestar atenção a esses detalhes pode parecer trivial, mas imagino que faça uma grande diferença na nossa percepção do ambiente e na nossa capacidade de reagir a situações inesperadas. Sem dúvida. Imagine que você está caminhando sozinho à noite, em uma rua deserta. Ao prestar atenção aos sons ao seu redor, você pode perceber o som de passos se aproximando e se preparar para uma possível abordagem, buscando um local mais seguro ou ligando para alguém. Ou em um ambiente lotado, como um show.
um shopping center. Você pode usar sua audição aguçada para identificar possíveis sinais de perigo, como gritos, vidros quebrando ou uma multidão em pânico, e se afastar do local. Entendi. Desenvolver essa teia perceptiva nos torna mais conscientes do ambiente e nos permite reagir de forma mais rápida e eficaz em situações de perigo. E o tato, como ele se encaixa nessa história? O tato é um sentido muitas vezes negligenciado, mas que também desempenha um papel importante na inteligência marcial. Ele nos permite sentir as energias das pessoas, dos ambientes, captar as intenções por trás de um toque e reagir de forma apropriada. É verdade. Muitas vezes a gente se concentra tanto na visão e na audição, que acaba esquecendo do poder do tato. Mas como podemos desenvolver essa sensibilidade tátil? O livro sugere algum exercício específico. Sim. O Jones propõe exercícios simples, como caminhar descalço na grama, sentir a textura de diferentes objetos, ou até mesmo praticar massagem, em si mesmo ou em um parceiro. Interessante. Através desses exercícios, a gente pode despertar nossa consciência para as sensações táteis e aprender a interpretá-las de forma mais consciente. E a visão, como ela é abordada no livro. A visão é, sem dúvida, o sentido mais utilizado pela maioria das pessoas. Mas, segundo Jones, muitas vezes a gente a usa de forma superficial, sem realmente ver o que está à nossa frente. Ele nos ensina a desenvolver uma visão periférica aguçada, que nos permite ter uma percepção mais ampla do ambiente, sem nos fixarmos em um único ponto. Então, em vez de focar apenas no que está no centro do nosso campo de visão, a gente deve expandir a nossa atenção para perceber o que está acontecendo ao nosso redor, como se tivesse um olho de águia que abrange tudo de uma só vez. Exatamente. E o livro nos dá dicas de como treinar essa visão periférica. Por exemplo, ele sugere que a gente fixe o olhar em um ponto, à nossa frente, mas sem deixar de perceber os movimentos e as cores, que estão na periferia do nosso campo de visão. E na prática, como essa visão periférica pode nos ajudar? Em que situações ela seria útil? Em uma situação de confronto, por exemplo, a visão periférica nos permite observar os movimentos do agressor, identificar possíveis comparsas e encontrar rotas de fuga sem que a gente precise desviar o olhar do nosso oponente principal. Isso faz muito sentido. É como se a gente estivesse expandindo o nosso campo de visão para ter uma percepção mais completa do ambiente e tomar decisões mais estratégicas. É como ter olhos nas costas. Exatamente. E essa habilidade é extremamente útil, não só em situações de perigo, mas também no dia a dia. Imagine que você está dirigindo em uma estrada movimentada. Ao usar a visão periférica, você consegue ter uma noção melhor do tráfego ao seu redor, antecipar movimentos perigosos de outros motoristas e evitar acidentes. Nossa, é verdade. Nunca tinha pensado na visão periférica dessa forma. E o olfato e o paladar, eles também são abordados no livro. Embora o livro não se aprofunde no olfato e no paladar, como ferramentas de inteligência marcial, esses sentidos também podem nos fornecer informações valiosas sobre o ambiente e as pessoas ao nosso redor. O cheiro de fumaça, por exemplo, pode nos alertar para um incêndio, enquanto o gosto amargo de uma bebida pode indicar que ela está estragada. É verdade. Todos os nossos sentidos trabalham em conjunto para nos fornecer uma imagem completa do mundo ao nosso redor. E ao desenvolvermos a nossa teia perceptiva, estamos, na verdade, aguçando todos os nossos sentidos, tornando-nos mais conscientes e presentes em cada momento. Exatamente. E essa consciência aguçada é a base para a inteligência marcial, que nos permite navegar pelos desafios da vida, com mais segurança, equilíbrio e eficácia. Então, pessoal, hoje eu gostaria de começar a abordar um assunto que muitas pessoas me procuram, cursos de magia. Não é um passe de mágica, não existe pilim-pim-pim, filme é ficção, não é realidade, magia é outra coisa, tá? Não se luta com Harry Potter, não se luta com Senhor dos Anéis, acaba tendo um monte de arte, nada mais é do que arte. A arte pode espelhar um pouco da realidade, um pouco, nunca inteira. A verdade é o que você vive, não é a verdade que criam para você. Então, dentro dessa perspectiva, a melhor forma e mais fácil de você começar a praticar magia, que eu posso indicar, é o curso Magia Prática de Sigilos. É um livro bem completo, tem várias alternativas, e depois que você acessou esse livro, estudou e praticou, aí as chances de você começar a praticar magia são muito maiores e efetivas, que é o mais importante. Então, por favor, quando você se indagar, como é que eu posso começar a fazer magia? Começa com o curso Magia de Sigilos. É muito simples e fácil. É o primeiro passo. Pode ser o único que você queira dar, pois é o suficiente para ser efetivo. Então, é isso que eu recomendo para vocês. É isso aí. Um abraço. Falando em desafios, o livro apresenta duas estratégias interessantes para lidar com situações difíceis. A estratégia da distância e a estratégia da pressão. Você poderia nos explicar melhor esses conceitos? Com prazer.
A estratégia da distância, como já mencionamos antes, é baseada na ideia de que o espaço entre você e uma ameaça em potencial é seu aliado. Ao manter uma distância segura, você ganha tempo para observar a situação, avaliar as opções e tomar a melhor decisão, seja ela física ou emocionalmente. Então, se alguém está se aproximando de forma agressiva, a estratégia da distância sugere que a gente se afaste, mantendo um espaço seguro entre nós e o possível agressor. Exatamente. E não se trata apenas de distância física, mas também de distância emocional. Ao manter a calma, não se deixando levar pela raiva ou pelo medo, você consegue ter uma visão mais clara da situação e tomar decisões mais racionais. Faz sentido. É como se a gente estivesse criando um escudo protetor, para evitar que a energia negativa do outro nos atinja. Perfeito. E a estratégia da pressão é uma forma de usar a energia do oponente contra ele mesmo. É como o princípio do Aikido, a arte marcial japonesa que usa a força do adversário para neutralizá-lo. Interessante. E como a gente aplica essa estratégia no dia a dia? Poderia dar alguns exemplos? Claro. Imagine que você está sendo pressionado por um vendedor insistente a comprar um produto que você não quer. Em vez de enfrentá-lo diretamente, você pode usar a estratégia da pressão, concordando com ele em parte, mas apresentando objeções sutis, que o levem a repensar a sua abordagem. Ou, em uma discussão acalorada, em vez de revidar os ataques, você pode se manter calmo, ouvindo atentamente, e fazendo perguntas que o levem a questionar os seus próprios argumentos. Compreendo. A estratégia da pressão é uma forma inteligente de lidar com situações de conflito, usando a energia do oponente a nosso favor, sem necessariamente entrar em um embate direto. É como desviar de um golpe e usar a força do oponente para derrubá-lo. Exatamente. E o mais importante é que essas estratégias não se limitam a situações extremas de perigo. Elas podem ser aplicadas em diversos contextos do nosso dia a dia, nos ajudando a lidar com o estresse, a resolver conflitos e a tomar decisões mais sábias. Gostei muito de como o livro traz esses conceitos, de forma tão prática e acessível, mostrando como a inteligência marcial pode ser uma ferramenta valiosa para a gente enfrentar os desafios da vida, com mais equilíbrio e eficácia. E ainda tem muito mais. O livro aborda uma série de outros temas interessantes, com a importância do controle da respiração, o poder da postura e a necessidade de cultivarmos a nossa força interior. Estou ansioso para explorarmos esses temas. E por falar em força interior, o livro menciona bastante a importância de desenvolver o que ele chama de guerreiro inteligente dentro de cada um de nós. O que exatamente ele quer dizer com isso? É como cultivar qualidades, como disciplina, foco, resiliência e autoconhecimento. É como se a gente estivesse treinando não apenas o corpo, mas também a mente e as emoções, para enfrentar os desafios da vida, com sabedoria e coragem. É como se a gente estivesse falando de uma força interior, que nos permite superar as adversidades, manter o equilíbrio em meio ao caos e agir com integridade e compaixão, independentemente das circunstâncias. É como ter um samurai moderno dentro da gente, pronto para enfrentar qualquer batalha. Exatamente. E o Jones argumenta que essa força interior não é algo inato, mas sim uma habilidade que pode ser desenvolvida. Através da prática e do autoconhecimento, é como se a gente estivesse aprendendo a forjar a nossa própria espada samurai, através do treino, da disciplina e da perseverança. Mas como o livro sugere que a gente cultive essa força interior, que tipo de treinamento ele propõe? O Jones apresenta uma série de exercícios e práticas, inspirados nas artes marciais, mas adaptados para o dia a dia. Por exemplo, ele fala sobre a importância da gente estabelecer metas claras e de nos comprometermos com a nossa própria evolução, como se a gente estivesse se preparando para uma grande batalha. Entendi. E que tipo de batalhas a gente enfrenta no dia a dia, que exigem esse tipo de preparo? Diversas, desde as pequenas frustrações do cotidiano, como trânsito caótico, uma fila demorada no banco, até os grandes desafios da vida, como a perda de um ente querido, uma doença grave, ou uma crise profissional. Faz sentido. Cada desafio, por menor que seja, pode ser encarado como uma oportunidade de treinar o nosso guerreiro interior, de fortalecer a nossa resiliência e a nossa capacidade de lidar com as adversidades. Exatamente. É como se cada obstáculo fosse um degrau na nossa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E a inteligência marcial nos dá as ferramentas para subir esses degraus com mais firmeza e segurança. E como a inteligência marcial nos ajuda a enfrentar esses desafios? Ela nos dá as ferramentas para lidar com as emoções difíceis, como a raiva, o medo e a tristeza, sem a gente se deixar dominar por elas. Ela nos ensina a manter a calma em situações de estresse, a tomar decisões claras e objetivas, e a agir com coragem e determinação, mesmo diante das adversidades. É como se a inteligência marcial fosse uma bússola, que nos guia pelos mares turbulentos da vida, nos ajudando a manter o rumo e a alcançar o nosso destino, mesmo em meio às tempestades. Perfeito. E o mais interessante é que essa inteligência marcial não nos torna pessoas frias ou insensíveis. Pelo contrário, ela nos torna mais compassivos e empáticos, pois nos permite entender a dor e o sofrimento do outro
sem a gente se deixar abater por eles. Que belo ensinamento. Acho que todos nós precisamos desenvolver essa inteligência marcial para vivermos com mais equilíbrio, coragem e compaixão, em um mundo cada vez mais complexo e desafiador. Com certeza. E o livro do Steve Jobs, O Guerreiro Inteligente, é um excelente guia para essa jornada de autoconhecimento e transformação. Ele nos mostra que a inteligência marcial não é um dom para poucos, mas sim uma habilidade que todos nós podemos cultivar, através da prática e da dedicação. E para quem está nos ouvindo e se inspirou com essa ideia de se tornar um guerreiro inteligente, qual seria o primeiro passo para iniciar essa jornada? O primeiro passo é começar a prestar atenção ao momento presente, à nossa respiração, às sensações do nosso corpo e ao ambiente ao nosso redor. Cultivar a atenção plena no dia a dia é a base para desenvolver inteligência marcial. É como se a gente estivesse afiando nossa espada interior, preparando-a para os desafios que virão. Que dica valiosa! E para quem quiser se aprofundar nesse tema, recomendamos a leitura do livro O Guerreiro Inteligente, do Steve Jobs. Exatamente. Lá você encontrará exercícios práticos, reflexões inspiradoras e histórias reais que te ajudarão a despertar o guerreiro inteligente que existe dentro de você. E para quem gostou do nosso papo, fiquem ligados que em breve teremos mais mergulhos profundos aqui no The Deep Dive. Até a próxima. E que a força do guerreiro inteligente esteja com vocês. Já se moldar, mídia distorce o mundo a enganar, mas da alma força vou carregar. Corpo, mente, espírito alinhar, a expressão autêntica revelar. Guerreiro inteligente, vou lutar, autoconhecimento a me guiar. Entre golpes e paz vou me erguer, na arte da vida florescer.